once again. E aí, galerinha do YouTube, mais um aulão com o tio Dani. Hoje, rapaziada, ainda estamos dentro do contexto da Guerra Fria. O nosso assunto hoje, Guerra da Coreia. Pessoal, como é de praxe, como é tradição nos aulões do tio Dani, a gente sempre faz uma pequena síntese sobre a aula anterior. Então, na aula anterior, Guerra Fria, parte 4, nós analisamos a Guerra do Vietnã, tá? Na realidade, galera, assim, ó, a Guerra Fria, oficialmente, ela começa em 1945, né? A Guerra Fria vai de 45 até 1991, e a palavra fria, a gente sempre está relacionado ao fato de, durante esse período de 45 a 91, nunca houve um conflito direto entre forças americanas e forças soviéticas, né? Como nós já analisamos em Guerra Fria parte 1 e Guerra Fria parte 2, caso em algum momento a Guerra Fria tivesse deixado de ser fria e tivesse se tornado uma guerra quente entre soviéticos e americanos, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje, pois haveria com certeza uma terceira guerra mundial caracterizada pelo uso em massa, o uso em larga escala de mísseis nucleares. Mas pessoal, o fato da Guerra Fria não ter sido um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, isso não significa que na Guerra Fria não houve guerra. Ocorreram centenas, se nós contarmos as guerras civis, milhares de guerras, entre golpes de Estado, golpes militares, guerra entre os países, a disputa étnica, milhares e milhares de conflitos, né? Os dois maiores conflitos, pessoal, que ocorreram durante o período da Guerra Fria é a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Por que, professor? Por que dentre esses milhares e centenas de conflitos que ocorreram durante a Guerra Fria, por que a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã são considerados os dois maiores? Pessoal, se nós somarmos os números de vítimas da Guerra da Coreia junto com o número de vítimas da Guerra do Vietnã, nós vamos chegar a um número aproximado de 6 milhões de mortos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas se nós somarmos as vítimas, as pessoas mortas durante a Guerra da Coreia e durante a Guerra do Vietnã, quando eu falo, pessoal, Guerra do Vietnã, eu estou me referindo ao momento em que os Estados Unidos participa de uma forma mais efetiva. Eu não estou contando os atritos com o Vietnã do Sul ali em 56 e 57 e nem a Guerra de Independência com a França. Quando eu me refiro à Guerra do Vietnã, é a partir de 63, 64, quando os Estados Unidos passam a participar de uma forma mais efetiva dos conflitos entre o Sul e o Norte, né? Então, somando-se os números de vítimas da Guerra do Vietnã com a Guerra da Coreia, nós chegamos a um número aproximado de 6 milhões de pessoas. Por isso que esses dois conflitos são considerados, dentro do contexto da Guerra Fria, como os dois maiores conflitos, as duas maiores guerras, as mais violentas travadas durante o período da Guerra Fria, né? Então nós analisamos em Guerra Fria parte 4 a Guerra do Vietnã. É muito interessante, pessoal, porque além dos dois países estarem situados na mesma região, que é o continente asiático, essas guerras elas têm muitas semelhanças, muitas, tá? Como eu havia dito antes, durante a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã ele passa a pertencer aos japoneses. Antes dos japoneses, o Vietnã, desde a metade do século XIX, era uma colônia francesa. No caso da Coreia, pessoal, a Coreia, tá? A Coreia, mesmo antes, muito antes do início da Segunda Guerra Mundial, tá? A Coreia, ela era uma colônia, ela foi um território anexado a partir de 1910 ao território, foi uma região anexada ao território do Japão. Então, diferentemente do Vietnã, que no período anterior à Segunda Guerra Mundial era uma colônia francesa, ali por volta de 36, 37, 39, passa a ser um território dominado pelos japoneses, que volta para a mão dos franceses em 45, mas aí logo depois acontece a Guerra de Independência. No caso da Coreia, a região toda, tá? Desde 1910 a Coreia foi uma região anexada ao território japonês, fazia parte, era uma colônia japonesa, tá?
Então isso, e após o final da Segunda Guerra Mundial, como aconteceu com o Vietnã, acaba a Segunda Guerra Mundial por influência, pessoal, assim ó, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia são dois conflitos que tiveram uma influência maciça de soviéticos e americanos, e após o ano de 49, dois chineses, que nós citaremos nessa aula novamente. Por isso que eu falo, pessoal, no sentido de Guerra Fria, principalmente no que está relacionado aos fatos do continente asiático, tá? A princípio a influência é soviética, mas com o estabelecimento do domínio socialista na mão de Mao Tse-tung na China a partir de 49, a China passa a exercer uma influência muito grande na geopolítica do continente asiático. Tanto, pessoal, que é impossível não falar, aliás, falar da Guerra do Vietnã e não falar da China. É impossível falar da Guerra da Coreia e não citar o nome da China. Porque, como eu falei agora, após 1949, com a vitória dos comunistas liderados por Mao Tse-tung, a China passa a exercer uma influência muito grande no continente asiático, que não é diferente hoje, só que hoje a influência chinesa não é só apenas no continente asiático, é uma influência em nível internacional. Beleza? Mas isso a gente vai falar numa próxima videoaula. Então hoje, a imagem, pessoal, como é praxe também, né? Professor, o senhor sempre explica por que essa imagem, ela é uma imagem, por que o senhor usa essa imagem como uma imagem introdutória? Pessoal, isso aqui é uma imagem, se vocês forem no Google ou qualquer outra plataforma, né, e botar Guerra da Coreia, imagens, pessoal, provavelmente, em 99,99% dos lugares, essa imagem vai aparecer com muita frequência. Então essa é uma foto muito famosa, a mesma é aquela foto da Guerra do Vietnã, que é uma vila, ela é bombardeada com napalm. Lembra que o Vietnã, pessoal, teve como principal característica o uso de armas químicas e de bombas incendiárias, o tal de napalm, onde aparece uma menina de uns 12 anos correndo, sem roupa, mas toda queimada com os braços abertos. Essa foto, pessoal, é uma foto muito emblemática, muito famosa da Guerra do Vietnã. Essa também. Essa é uma foto muito emblemática, muito famosa no que se refere à Guerra da Coreia, tanto que se vocês forem pesquisar em qualquer plataforma, provavelmente a primeira foto que vocês vão encontrar é essa foto. Por isso que eu uso essa foto com a foto introdutória da nossa videoaula de hoje, a Guerra da Coreia, que vai de 1950 a 1953 e é o primeiro grande conflito deflagrado após o final da Segunda Guerra Mundial. Beleza, galera? Vamos lá. Então, para a gente ter uma compreensão um pouco melhor, tá? Eu resolvi botar um mapa das Coreias, aliás, hoje, tá? Então, por exemplo, em azul aqui é a Coreia do Sul, né? Capital Seul. Aqui em vermelho é a Coreia do Norte, capital Pyongyang, tá? O mais importante aqui, pessoal, além de ver as duas Coreias, é a gente perceber que é mais ou menos a leste, a Coreia do Norte faz fronteira com a Rússia, no contexto da Guerra Fria, União Soviética. E toda a região, pessoal, 98% da região norte da Coreia é área de fronteira com a China, que desde 49 até os dias de hoje que permanece uma ditadura totalitária socialista. Então, se a gente observar no mapa, tá? A Coreia do Norte ela faz fronteira com a Rússia, a antiga União Soviética, mas 98% da fronteira norte do território coreano, norte-coreano, aliás, faz fronteira com a China. Pessoal, isso explica muita coisa. Por isso que eu digo, não tem como explicar a Guerra da Coreia e não citar a participação da China na guerra, até porque, como nós estamos vendo aqui, 98% do território coreano faz fronteira com a China, tá? Então isso aqui é o mapa, pessoal, de hoje. Então as Coreias são muito próximas ao Japão, tá? A Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte um sistema totalitário socialista. Hoje, Coreia do Norte
muito influenciada pelos Estados Unidos, e hoje a Coreia do Norte, aliás, a Coreia do Sul, muito influenciada pelos Estados Unidos, e a Coreia do Norte sofre uma grande influência da China. Isso nós vamos enfatizar mais um pouquinho mais à frente, tá? Antecedentes. Como eu disse antes, pessoal, no começo da aula, desde 1910, a Coreia, tá? Coreia é anexada ao território japonês. Então, no ano de 1910, os japoneses, no seu projeto imperialista, pessoal, nós temos que ir lá atrás, na videoaula sobre neocolonialismo, segunda metade do século XIX, 1850, 1860, 1870, quando as principais potências da Europa, mais Estados Unidos e Japão, passam a empreender um projeto imperialista chamado de neocolonialismo, onde essas grandes potências vão colonizar regiões na África e na Ásia. No caso do Japão, o Japão ali no finalzinho do século XIX, tá? Ele vai dar início ao seu processo imperialista e, obviamente, pessoal, o Japão, como está localizado na Ásia, a sua área de domínio serão regiões do continente asiático, dentre elas a Coreia, que vai ser oficialmente anexada pelos japoneses ao seu território no ano de 1910. Perfeito? Se vocês tiverem curiosidade, pessoal, de um dia pesquisar um pouco mais a fundo a história da Coreia nesse período anterior à Segunda Guerra Mundial, pesquisem na década de 30, tá? Porque a presença japonesa na região, ela já era anterior a 1910. Em 1910, os japoneses vão oficializar a anexação. Mas durante a década de 30, 31, 32, 33, vai ser um período muito violento da presença japonesa na Coreia, com assassinatos, com massacres, estupros sistemáticos. Então, se vocês tiverem curiosidade e interesse em pesquisar a história da Coreia, que não existia duas Coreias, uma Coreia só, tá? Quando estava sob o poder dos japoneses no período antes da Segunda Guerra Mundial, pesquisem a década de 30, tá? Que é considerado ali o período mais violento da presença japonesa no território coreano. Acontece a Segunda Guerra Mundial, né? Dentro da Coreia, né? Junto aos aliados, Holanda, Inglaterra, principalmente os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, dentro da Coreia, vai começar um movimento pró-aliado, um movimento pela expulsão dos japoneses. Um outro detalhe que quando eu pesquisei eu até achei interessante, tá? Quando explode a Segunda Guerra Mundial, apesar da presença japonesa já estar ali há uns 40, 50 anos, apesar da violência dos japoneses na Coreia, principalmente durante a década de 30, esse movimento pela expulsão dos japoneses, que surge dentro da Coreia, não é uma unanimidade. Haviam setores que durante a Segunda Guerra Mundial, coreanos, apoiaram os japoneses. Haviam outros setores da sociedade coreana, durante a Segunda Guerra Mundial, que apoiaram os aliados, com o intuito de expulsar os japoneses do território da Coreia. Mas esse movimento de resistência não era homogêneo e não era uma unanimidade dentro da Coreia. Eu até achei estranho que ocorreram sim movimentos feitos por coreanos pró-japoneses. Perfeito? Mas independente disso, né, o Japão perde a guerra. Tá? Um detalhe bem importante, pessoal, e que pouquíssimas pessoas sabem. A guerra na Europa, ela vai acabar com a rendição da Alemanha no dia 8 de maio de 1945. A princípio, pessoal, até esse período, não havia um conflito entre União Soviética e Japão. Em agosto de 1945, né, então a guerra na África, no Oriente Médio, na Europa já havia acabado, com a rendição primeiramente da Itália e depois da Alemanha. Em agosto de 45, os soviéticos de Stalin declaram guerra aos japoneses, e esse conflito armado entre japoneses e soviéticos vai se dar principalmente numa região que hoje pertence à China, chamada região da Manchúria. Mas como nós percebemos, pessoal, não no mapa anterior, a União Soviética também fazia fronteira com a Coreia. E um outro detalhe,
A Manchúria, pessoal, aqui seria a União Soviética, e aqui a Manchúria é essa região aqui, ó. Essa região aqui é a região que é chinesa, chamada Manchúria. Foi nessa região fronteiriça com as Coreias, onde ocorreu, a partir de agosto de 1945, um conflito armado entre tropas soviéticas e tropas japonesas. Então, nessa região da Manchúria, a partir do momento que os soviéticos declararam guerra ao Japão, o conflito armado vai se localizar na região da Manchúria, muito próxima à fronteira com a Coreia, que até então era uma região dominada desde 1910 pelos japoneses. Mas não se esquecemos que aqui estavam os Estados Unidos lutando contra o Japão. Afinal, pessoal, o Japão só vai se render no dia 2 de setembro. Então, no que a União Soviética declara guerra aos japoneses no dia 25 de junho, de agosto, aliás, de 1945, ocorria aqui no Japão um conflito armado ainda entre Estados Unidos e japoneses. E aqui mais oeste, um conflito armado entre soviéticos e japoneses. Conforme os japoneses, pessoal, vão sendo derrotados, tá? Essa região da Coreia, ela já passa a exercer, ela já passa a sofrer uma forte influência de americanos e soviéticos, pois até então, desde 1910, era uma região pertencente aos japoneses. Em 1945, pessoal, ali um pouquinho antes ali do final da Segunda Guerra Mundial, é feita a Conferência de Potsdam. Que conferência é essa? A partir do momento, pessoal, que os soviéticos se envolveram na luta contra o Japão lá na Ásia, principalmente na região da Manchúria, eles passaram a exercer uma influência na região norte do território coreano. Nesse mesmo momento, estava ali os Estados Unidos lutando com o Japão e os Estados Unidos passa a exercer uma influência muito grande na parte sul do território coreano. A Conferência de Potsdam, pessoal, realizada, empreendida por americanos e soviéticos, foi a conferência que dividiu as duas Coreias. A princípio, a Coreia do Norte, um país independente, a chamada República Democrática da Coreia, tá? Sob influência soviética, e a Coreia do Sul sob a influência capitalista dos Estados Unidos. Então, a partir da assinatura da conferência, na Conferência de Potsdam, de um tratado entre soviéticos e americanos, foi feita a divisão do território coreano, tá? Pessoal, é até interessante que houve essa divisão. Em 1948, através de uma intervenção, de uma intermediação da ONU, tentou-se fazer uma eleição para reunificar o país, mas essa eleição não deu certo. Tá? Houve sim uma tentativa ali em 1948, com a intervenção da ONU, de se realizarem eleições diretas, no intuito de promover a unificação das duas Coreias. Mas como, pessoal, nós estávamos em Guerra Fria, havia muitos interesses políticos, interesses militares, interesses geopolíticos, sociais. Então essa eleição, essa iniciativa da ONU, através de uma eleição para tentar promover a reunificação, ela não teve sucesso, ela não obteve sucesso. Isso foi em 1948. Então a Coreia, já ao final da Segunda Guerra Mundial, ela já está dividida em Coreia do Norte. Então essa aqui, pessoal, para quem não conhece, é a bandeira da Coreia do Norte. A princípio, 45, 46, 47, 48, sob uma influência muito forte da União Soviética, a princípio. E aí surge em 45 também, para quem não conhece, essa aqui é a bandeira da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, capital Seul, uma influência muito grande dos Estados Unidos. Um outro detalhe bem interessante, pessoal, hoje em dia a Coreia do Sul, ela é também chamada do Tigres Asiático. Ela tem uma economia, ela é uma das maiores potências econômicas do continente asiático, tá? É um país democrático, mas não se engane, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, mesmo sob a influência dos Estados Unidos, vários governos meio que autoritários passaram pela Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela vai passar a realmente promover um processo de democratização da sociedade somente a partir de 1980.
Somente a partir de 1980 que vai acontecer dentro da sociedade sul-coreana um processo de redemocratização, beleza? Já a Coreia do Norte não, pessoal, desde 45 até os dias de hoje, né? A Coreia do Norte é um regime socialista totalitário que foi governado por um avô, pelo pai, e hoje quem governa é o filho. Que no finalzinho aqui eu mostro a foto do cidadão. Aqui. Então, como eu falei antes, pessoal, a Guerra da Coreia ela é de 50 a 53. Então, em 1945, a região da Coreia, ao norte, influência soviética, socialista, ao sul, influência americana, capitalista. A partir da Conferência de Potsdam, são divididas as duas Coreias, onde surge a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a princípio sob a influência soviética. Por que eu falo a princípio? Porque aqui está mais uma vez uma foto, aqui atrás a bandeira da China comunista e aqui está uma figura, um desenho, meio que uma foto de Mao Tse-tung, que até hoje, pessoal, na China, ele é um ser ovacionado, ele é um ser idolatrado pela sociedade chinesa. Obviamente, pessoal, que estamos falando, quando nós falamos de China, nós estamos falando de uma sociedade totalitária, onde não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de pensamento, não há eleições, não há partidos. Então, provavelmente, a grande maioria dos chineses não conhecem a real história de Mao Tse-tung. E nós vamos falar com um pouco mais de profundidade sobre esta figura numa próxima videoaula. O que nos interessa agora é saber o seguinte: a partir de 49, nós já vimos lá atrás que 98% da fronteira norte da Coreia do Norte faz divisa com o território chinês. Então, a partir de 49, com o estabelecimento, o fortalecimento e o domínio do socialismo nas mãos de Mao Tse-tung, a Coreia do Norte passa a sofrer uma grande influência chinesa. Na realidade, pessoal, no campo da influência, com o estabelecimento do socialismo na China, a influência soviética na Coreia do Norte vai ser substituída pela influência e pelo domínio chinês, e não mais os soviéticos. Até se vocês tiverem, por exemplo, curiosidade de ver, professor, eu vou lá ver o número de mortos da Coreia do Norte na Guerra das Coreias. Você vai ver lá, a maioria dos soldados, sei lá, 700 mil norte-coreanos morreram. Aí vocês vão encontrar assim, 200 soviéticos e mais de 70 mil chineses. Isso mostra que os chineses tiveram participação ativa na Guerra da Coreia, obviamente ao lado da Coreia do Norte. Tá? Então, a partir de 49, a influência chinesa dentro da Coreia do Norte vai substituir a influência exercida pelos soviéticos. Beleza? Pessoal, dia 25 de junho de 1950, outro detalhe bem importante. Professor, então o senhor falou que a China se torna uma ditadura socialista sob o comando de Mao Tse-tung em 49? Sim. E a Guerra da Coreia começa em 50? Sim. Professor, um ano depois? Sim. E isso, meus alunos, não é coincidência. Eu já pesquisei, pessoal, em outros livros que falam sobre China, Mao Tse-tung. Realmente, a Guerra da Coreia, pessoal, no dia 25 de junho de 1950, os norte-coreanos vão invadir o território da Coreia do Sul. Essa invasão ela vai acontecer principalmente devido à influência chinesa. Na realidade, quem vai influenciar, quem vai convencer os coreanos do norte, os norte-coreanos a invadirem a Coreia do Sul, é a própria China. Obviamente, para quê, professor? Para aumentar a sua área de influência. A China agora, depois que se torna um governo socialista ditatorial, qual era o objetivo principal de Mao Tse-tung? Aumentar a influência da China por todo o continente asiático. Um outro detalhe, pessoal, que eu nem ia citar agora, mas não ia citar numa próxima videoaula. A China, durante alguns anos, eles foram aliados da União Soviética, mas após a morte de Stalin, entre 1953 e 54, o governo que vai substituir o Stalin, o Nikita Khrushchev, como queiram chamar,
ele era um opositor de Stalin. Com a morte de Stalin e a subida ao poder na União Soviética de Nikita Khrushchev, os chineses cortam relações com a União Soviética, apesar de serem dois países de sistemas ditatoriais socialistas. Então, a partir da morte de Stalin, os chineses de Mao Tse-tung, eles cortam relações com a União Soviética. Sempre, pessoal, com o intuito de aumentar a área de influência chinesa sobre todas as áreas do continente asiático. Então, a invasão empreendida pelos norte-coreanos no dia 25 de junho de 1950 à Coreia do Sul foi feita por influência de Mao Tse-tung. Beleza? Então, a Guerra da Coreia começa no dia 25 de junho com a participação da China. Quando as tropas norte-coreanas chegaram a invadir a capital da Coreia do Sul, Seul. Tá? E isso é o que vai levar ao envolvimento dos Estados Unidos na guerra. A Guerra da Coreia, pessoal, que vai de 1950 a 1953, ele é dividido em 3 fases. Tá? Todas elas acontecem ali entre 1950 e 51. Tá? Primeira fase, o domínio das forças norte-coreanas. Então o norte na primeira fase, pessoal, mesmo sem um apoio militar que eu digo de soldados, é claro, pessoal, que a Coreia do Norte tinha apoio logístico, apoio bélico da União Soviética e principalmente da China, mas ainda não havia interferência do exército chinês. Mas a primeira fase da guerra, que também não há uma intervenção ainda muito forte dos Estados Unidos, ela é caracterizada pelo domínio das forças norte-coreanas no campo de batalha, ao ponto dos norte-coreanos conseguirem ocupar a capital Seul. Segunda fase, já com a participação, pessoal, assim, quando a gente fala, a guerra da Coreia foi Coreia do Sul e Estados Unidos contra a Coreia do Norte e China. A ONU, pessoal, tá? A ONU se envolveu na guerra, tá? Então a segunda fase, ela se caracteriza pelo domínio das forças sul-coreanas, mas apoiadas pelos Estados Unidos e por uma força militar da ONU, soldados da Nova Zelândia, soldados da Austrália, de vários países capitalistas. Então, as forças que combateram os norte-coreanos e os chineses, 88% desses militares eram compostos por soldados americanos, mas os outros 12% eram compostos por soldados de outras nações capitalistas que lutaram no conflito em nome da ONU. Então houve uma participação da ONU dentro da Guerra da Coreia. E a terceira fase, pessoal, com medo de um aumento da área de influência dos Estados Unidos, a terceira fase, que já acontece em 1951, é o que? O apoio chinês à Coreia do Norte. Então, a partir da segunda fase, já no ano de 1951, os chineses, se eu não me engano, enviam para a Coreia do Norte um número de 300 a 400 mil soldados. Outro fato muito interessante, pessoal, que na Coreia do Norte não há um envolvimento direto entre soldados soviéticos e americanos, mas assim entre soldados americanos e chineses. Então, em várias batalhas da Guerra da Coreia, entre os anos de 51, de 52 e de 53, foram travadas entre tropas chinesas e tropas americanas. Então, diferente da Guerra do Vietnã, pessoal, onde a China participa e a União Soviética com armas e com pouquíssimos soldados, na Guerra da Coreia, a participação soviética, ela se dá mais por dinheiro e não com soldados. Mas a participação da China ela é ativa, com o envio de aproximadamente 300, 400 mil soldados para os campos de batalha, tanto que uma das principais características do conflito são combates e várias batalhas travadas entre americanos e chineses. Tá? A guerra, pessoal, na realidade é assim, professor, como é que a Guerra da Coreia, como é que ela acabou? Um outro detalhe, antes de eu explicar o final, tá? Um fato muito curioso, pessoal, isso aqui são, obviamente é uma imagem agora, né? Mas são 2 caças, um chinês e um americano, só pelo símbolo, o símbolo aqui, tá? Esses são 2 caças antigos. A Guerra da Coreia, pessoal, tá? Ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os alemães, entre 44 e 45, eles começaram a desenvolver e a usar
os primeiros caças de guerra, mas eles usaram muito no final da guerra, então isso não fez uma grande diferença. O primeiro conflito, pessoal, pós Segunda Guerra Mundial, de grandes proporções, que vai usar em massa aviões a jatos, é a Guerra da Coreia. Então, na Guerra da Coreia, gente, se vocês estudarem de uma forma mais aprofundada, vocês vão ver vários combates aéreos entre norte-coreanos e americanos, chineses e australianos, norte-coreanos e neerlandeses, com um avião a jato. Então, um avião a jato, durante a primeira guerra, que vai usar os aviões a jatos como uma arma em larga escala, é a Guerra da Coreia. Tá? Por isso que eu tirei essa foto. É recente, mas são 2 caças da década de 50, um americano e um chinês. Tá? Pessoal, professor, como acabou a guerra? Na real, pessoal, no dia 27 de julho de 1953, através da intermediação da ONU, foi assinada uma trégua. Como assim, professor? Então não houve um acordo de paz? Não. Pessoal, nunca foi assinado entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul nenhum acordo de paz. Esses 2 países nunca, em nenhum momento, assinaram um acordo de paz, em nenhum momento oficializaram uma paz. O que foi feito no dia 27 de julho de 1953, eles assinaram uma trégua. O que é trégua, pessoal? Trégua, senhora, pessoal. Ó, João, nós vamos parar de fazer guerra agora, tá? Mas nós estamos em guerra. Trégua é um período sem conflitos. Oficialmente, pessoal, as 2 Coreias elas estão em estado de guerra. Porque em 53 não houve nenhuma assinatura de tratado de paz. Foi feita uma trégua, um cessar-fogo por tempo temporário, provisório. Tá, professor? Então o senhor está me dizendo que as 2 Coreias estão em guerra? Sim. Oficialmente as 2 Coreias estão em guerra, porque no dia 27 de julho de 53 ninguém assinou um tratado de paz, foi apenas uma trégua. Tanto é, eu vou mostrar uma foto um pouquinho mais no final, que uma das fronteiras, pessoal, mais militarizadas do mundo, uma das mais, é a fronteira entre as 2 Coreias. Por quê, professor? Porque oficialmente, na prática, Coreia do Sul ainda está em guerra com a Coreia do Norte. Tá? Então não houve, pessoal, diferente do Vietnã, onde em 73 os Estados Unidos assinou um acordo de paz com o Vietnã para retirar as tropas. Diferente do Vietnã, na Guerra da Coreia não houve nenhum tratado de paz, não houve nenhum acordo, foi apenas uma trégua que se prolonga até os dias de hoje. Em nenhum momento, pessoal, agora, 2020, 2019, em nenhum momento, ou já houve alguns encontros dos presidentes, do ditador da Coreia, com o primeiro-ministro da Coreia do Sul, mas ninguém até hoje assinou nenhum tipo de acordo de paz. Beleza? Aviões. Aqui, pessoal, o conflito, tá? A guerra da Coreia, entre civis e militares, o número, alguns falam em 3 milhões e 500 mil pessoas. Já encontrei em outras fontes de pesquisa 4 milhões de pessoas. Então eu coloquei um número aqui, ó. Entre civis, pessoal, a maioria dos mortos na Guerra da Coreia foram civis. A maioria foram civis. Então entre civis e militares, a Guerra da Coreia ela contabiliza aproximadamente 3 milhões e 500 mil pessoas. Tá? Aqui embaixo isso aqui é, pessoal, a fronteira da Coreia, entre as 2 Coreias, ela é isso aqui, ó. Fora a fora. Professor, então se a fronteira dos 2 tiverem, sei lá, 20 mil quilômetros, é 20 mil quilômetros de arame farpado? Sim, 20 mil quilômetros de arame farpado. Então aqui, ó, aqui tem o arame farpado, aqui são tropas da Coreia do Sul e do outro lado é a Coreia do Norte. Por isso que nós afirmamos que uma das fronteiras mais militarizadas do mundo é a fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, porque, como nós falamos agora, oficialmente, na prática, são 2 nações que estão em estado de guerra. Então, esse é um exemplo do que é a fronteira entre as 2 Coreias. Beleza? Pessoal, essa é uma foto. O que é Coreia do Norte hoje?
A Coreia do Norte é considerada um dos países mais fechados do mundo. Lá as pessoas não têm acesso à internet, todos os meios de comunicação, todos são controlados pelo próprio governo, tá? Nós, pessoas comuns, temos muito poucas informações sobre a Coreia do Norte. Provavelmente o serviço de espionagem dos Estados Unidos, da Inglaterra, sabem bastante coisa. Mas nós aqui da imprensa comum, da imprensa livre, cidadã, nós temos pouco acesso às informações da Coreia do Norte, tá? A Coreia do Norte, pessoal, é um país extremamente militarizado. Hoje é sim graças à China. A Coreia do Norte, ela é detentora de mísseis nucleares. Não se sabe ao certo se são 10, são 15, mas a Coreia do Norte possui bombas atômicas, tá? Um outro detalhe bem importante, a principal fonte de dinheiro da economia coreana tem uma indústria, existe uma indústria, tá? Mas a principal fonte de renda é a agricultura e 95% de tudo que é exportado pela Coreia do Norte é comprado pela China. E 98% do que é importado pela Coreia do Norte é trazido da China. O que resume isso? Até hoje, pessoal, o maior parceiro comercial, não vou dizer o único, mas sim o parceiro majoritário comercial da Coreia do Norte é a China. Um outro detalhe que vocês poderiam me perguntar, tá, professor, mas assim, o senhor falou que a Coreia do Norte ele está em guerra com a Coreia do Sul. Sim, porque foi feita uma trégua e não um tratado de paz. E que oficialmente os dois países estão em guerra. Sim. E, professor, o Sul é aliado dos Estados Unidos. Sim. Tá, mas como é que os Estados Unidos deixou a Coreia do Norte ter bombas atômicas? Pessoal, como nós falamos lá no início da aula, a Guerra da Coreia, a invasão norte-coreana à Coreia do Sul em 1950, ela foi feita sob a influência da China. Após, entre aspas, o final da Guerra da Coreia, a Coreia do Norte, ela se tornou uma área de proteção dos chineses. Pessoal, por que até hoje os Estados Unidos nunca interferiu militarmente na Coreia, ao ponto de evitar que os norte-coreanos tivessem bomba atômica? Porque a Coreia até hoje, pessoal, até hoje é uma área de proteção, uma área de influência chinesa. E toda a tecnologia que os norte-coreanos tiveram para fazer uma bomba atômica foi fornecida pelos chineses. Então, os Estados Unidos só não atacou, pessoal, nesses últimos 20 anos, a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte é protegida pela China. O programa nuclear da Coreia do Norte é fornecido pelos chineses. 98% das importações da Coreia do Norte vem da China. 90 e poucos por cento das exportações da Coreia do Norte vão para a China. Em resumo, a Coreia do Norte ela só existe porque tem um apoio, ou ela só existe, ela ainda é socialista, né? Porque ela tem o apoio da China, que é, pessoal, uma das maiores potências econômicas e militares do mundo, tá? Esse cidadão, pessoal, eu peço perdão, esqueci o nome dele agora, tá? Ele é o ditador, ele é neto quando a Coreia do Norte ela invade a Coreia do Sul, deflagrando a guerra da Coreia, tá? Era o avô dele. Aí o avô dele, se eu não me engano, vai morrer em 2003, aí o pai dele assume, o pai dele morreu em 2011, 2012, e ele está até hoje. Então, na realidade, é quase que uma monarquia, quase que uma dinastia o que existe na Coreia do Norte, tá? Então, esse é o ditador norte-coreano, tá? Aqui eu coloquei, pessoal, de forma proposital, isso aqui é uma foto de Seul. Seul é a capital da Coreia do Sul, diferente, pessoal, muito diferente da Coreia do Norte. A Coreia do Sul, economicamente, é um país muito próspero, é um país que, como eu falei antes, desde 1980, vem passando por um processo de redemocratização, onde a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a influência americana ainda é muito, muito, muito grande, mas a Coreia do Sul é chamada dos grandes tigres asiáticos, é considerada uma das maiores potências, não só econômicas, né? Não só da Ásia, mas do mundo. E aqui eu coloquei uma foto proposital, pessoal, de uma sala de aula.
Afinal de contas, estamos numa sala de aula. O sistema de ensino da Coreia do Sul, pessoal, esse sistema de redemocratização que foi implementado na Coreia a partir de 1980, ele caminhou de forma simultânea junto com o sistema educacional. Tá? Para se redemocratizar a Coreia, houve um desenvolvimento, um aperfeiçoamento do sistema de ensino sul-coreano. Tanto que hoje o sistema de ensino da Coreia do Sul é considerado um dos 10, um dos 5 melhores sistemas de ensino do mundo. Então o país cresceu, não só, aliás, a economia cresceu, a política prosperou, o país se redemocratizou graças ao desenvolvimento do ensino. E não só o ensino universitário, o ensino básico, primeira série, segunda série, quarta série, quinta série, ensino médio. Então o crescimento econômico, o fato da Coreia do Sul hoje ser uma potência econômica, é porque ela se tornou também uma potência educacional, uma potência da educação, se preocupou com a educação. Por isso que eu fiz questão de colocar uma foto aqui e mostrar que além de ser uma grande potência, um tigre asiático, o sistema de ensino da Coreia é um dos melhores do mundo. Não é à toa que o IDH da Coreia do Sul é um dos maiores do mundo. Educação, economia, qualidade de vida e igualdade de oportunidades. É isso que gera educação. Cidadãos com uma educação de qualidade, isso gera igualdade nas opções que vão escolher. Vamos discutir isso um pouquinho mais tarde. Pessoal, aqui nós encerramos a Guerra da Coreia, então nós já discutimos a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, como eu já disse antes, foi os dois grandes maiores conflitos mais violentos deflagrados após a Segunda Guerra Mundial. E na nossa próxima videoaula nós falaremos sobre a Revolução Cubana. Aqui tem uma foto de Che Guevara, Ernesto Che Guevara e de Fidel Castro, que são considerados, dentro da Revolução Cubana, somos grandes ícones da Revolução Cubana. Então lá em Cuba, pessoal, até hoje, apesar de Cuba ser um país totalitário, nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Cuba é um regime socialista totalitário. Eu vejo muita gente, sei lá, não é endeusar, mas florear, porque Cuba tem uma ótima educação, tem ótimos... Pode até ser, mas é um sistema totalitário, é uma ditadura. Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de imprensa, nunca se esqueçam disso. A China é igual, a Coreia do Norte é igual, Cuba não é diferente, Cuba é um regime totalitário, tá? Então nós vamos estudar, pessoal, a Revolução Cubana, porque a Revolução Cubana ela está inserida dentro do contexto da Guerra Fria, porque Cuba é um país americano, Cuba, capital Havana, está localizado ali na América Central, na região do Caribe. Entre 56 e 57, sob a liderança de Ernesto Che Guevara, que é argentino e não cubano, e Fidel Castro, advogado, foi realizada e impedida uma revolução que em 59 vai tornar Cuba um país socialista. Tá, professor, mas Cuba é um país pequeno? Sim, bem pequeno. Então, mas qual é a importância de fazer uma videoaula falando só pela Revolução Cubana? Porque o senhor é socialista? Não, não é porque eu sou socialista, eu não sou socialista. Eu sou professor de História e dentro do contexto, pessoal, da Guerra Fria, a Revolução Cubana é importante sim, muito importante. Por quê, professor? Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Estados Unidos. Porque Cuba está, a capital Havana, Flórida. Cuba está localizada a 150 quilômetros da costa da Flórida. Ah, professor, eu entendi. Claro! Cuba, após a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara,
vai se tornar um país socialista. Se o senhor está falando da Guerra Fria, então provavelmente Cuba será aliado da União Soviética. Sim, sim. E Cuba vai ser um país socialista na América, localizado próximo aos Estados Unidos. Bingo! É isso. Essa é a importância de se fazer uma aula sobre Revolução Cubana. Porque, pessoal, o fato de mesmo Cuba sendo um país extremamente pequeno, Cuba, um país americano, na América Central, 150 quilômetros próximo ao estado da Flórida, vai se tornar uma área de influência soviética, a 150 quilômetros dos Estados Unidos. E aí, meus queridos, nós vamos estudar nessa próxima videoaula sobre a crise dos mísseis. Só para adiantar, os soviéticos vão instalar em Cuba uma base de lançamento de mísseis nucleares. Nossa, professor, mas como assim? Sim, os soviéticos vão instalar em Cuba, vão tentar instalar em Cuba uma base de lançamento de mísseis nucleares. Pô, professor, mas... Claro, isso! Pessoal, qualquer míssil nuclear, que é o mais fuleiro, alcançaria o estado da Flórida assim. Pessoal, existem 3 tipos de mísseis nucleares: curto alcance, médio alcance e longo alcance. Longo alcance é um que atravessa um continente inteiro. Só que Cuba está do lado dos Estados Unidos. Então qualquer míssil, até um de curto e médio alcance, vai alcançar qualquer área dos Estados Unidos. Compreenderam a importância de nós termos uma videoaula dedicada à Revolução Cubana? O quadro mostra tudo. Cuba, um território americano, se torna uma área de influência soviética em plena Guerra Fria, a 150 quilômetros do estado da Flórida. Por isso daí a importância da Revolução Cubana. Então, na próxima aula, meus queridos, nosso foco será Revolução Cubana, mas ainda estaremos e vamos estar durante um bom tempo dentro do contexto da Guerra Fria. Beleza? Galera, eu vou ver se tem uma outra imagem. Essa é uma imagem. Rapaziadinha, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Qualquer dúvida, aproveitem as videoaulas, as lives, as videoconferências para tirar as dúvidas. O objetivo, pessoal, das videoconferências e das lives é tirar dúvidas sobre as videoaulas. Aproveitem, perguntem, não tenham vergonha. Tá? Use a internet, use as redes sociais e perguntem, tirem dúvidas com os professores. Aproveitem para estudar, estamos aqui para isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardem a próxima aula, Revolução Cubana, tá? E aquele detalhe, pessoal, continue a estudar, tenham uma rotina de estudo, façam anotações, qualquer dúvida, pergunte aos professores. Nós estamos à disposição de vocês, por isso que nós somos professores. Beleza? Rapaziada, um outro detalhe, se inscrevam no canal, dê aquele like para dar aquela valorizada no trabalho. Cuidem-se, se alimentem, tomem um sol, façam um exercício que é muito importante. Se entrarem em ambientes fechados, usem as máscaras e muita saudade no coração. E eu não vejo, com toda segurança, é claro, que nós voltemos às aulas presenciais. Saudade tá grande. Galerinha, espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Falou, valeu!